De volta para fechar a semana com a parte 4, que são os eletroscópios. O funcionamento de um eletroscópio está baseado no princípio da indução elétrica. Tá? Então vamos lá. Então, eletroscópio. Eletroscópios são aparelhos usados para verificar se determinado corpo está ou não eletrizado. Existem dois tipos de eletroscópio: o eletroscópio de folhas e o eletroscópio pendular. Um eletroscópio de folhas é constituído de uma esfera de material condutor, tá aqui, ó, ligada a duas lâminas de ouro ou tiras de alumínio isoladas dentro de um recipiente transparente. Então, ó, eu tenho um material condutor aqui, essa esfera condutora, que ela está conectada a essas lâminas aqui de ouro ou de papel alumínio através de uma haste condutora também. Por quê? Porque eu tenho que ter movimentação de carga elétrica da superfície da esfera até essas lâminas, tá? No bico desse recipiente aqui eu coloco uma rolha de material isolante para eu não ter perda de carga elétrica transportada aqui através dessa haste, né? E um frasco de vidro aí para eu poder observar a repulsão gerada aqui nessas lâminas. Então, ó, no eletroscópio de folhas, quanto maior for a carga do corpo eletrizado que vai se aproximar aqui dessa esfera condutora, maior será a separação das lâminas do eletroscópio, tá? Então observe, é bem tranquilo, é o princípio de indução. Então, ao aproximar um corpo eletrizado, que é o indutor, da esfera condutora, que é o induzido, ela sofrerá a indução eletrostática, ou seja, eu vou ter uma separação das cargas elétricas. O que vai acontecer aqui, ó, antes de ler o texto? Eu tenho um indutor carregado positivamente. Então, esse indutor carregado positivamente vai fazer com que ocorra uma separação das cargas elétricas do meu eletroscópio. Eu vou ter na superfície da esfera condutora aqui as cargas que serão atraídas por essas cargas positivas, que são as cargas negativas, e as minhas cargas positivas que estavam nessa superfície serão repelidas para a folha do eletroscópio. Como essas folhas vão ficar carregadas com cargas de mesmo sinal, elas vão se repelir, então elas se abrem, tá? Então, ó, nesse momento, se o indutor estiver carregado com carga positiva, os elétrons da lâmina do eletroscópio serão atraídos para a esfera, que ficará eletrizada negativamente. E as lâminas do eletroscópio ficarão carregadas com carga positiva devido a essa repulsão. Como as duas lâminas passam a ter cargas de mesmo sinal, elas acabam se repelindo e, consequentemente, se afastam. Então, se eu aproximo um indutor positivo, eu vou ter o afastamento dessas duas lâminas aqui devido à presença das cargas positivas nela, tá? E se o indutor for negativo, o mesmo esquema. Agora, se o indutor estiver carregado negativamente e for aproximado da esfera condutora, os elétrons livres da esfera serão repelidos pelo indutor, né? Eles vão se depositar nas lâminas do eletroscópio, que ficam carregadas negativamente. Como as duas lâminas passam a ter cargas de mesmo sinal, elas acabam se repelindo e, consequentemente, se afastam. Então, quando eu aproximo um indutor negativo, essas lâminas irão ficar carregadas negativamente. Porém, acontece o seguinte: com o eletroscópio, pode-se concluir que, caso o corpo aproximado da esfera esteja eletrizado, as folhas do eletroscópio se afastarão. Mas se o corpo estiver eletricamente neutro, as folhas permanecerão imóveis. Por quê? Porque eu não vou ter separação de carga elétrica, corpo neutro. Não tem excesso nem falta de elétrons, então não vou ter eletrização por indução eletrostática. Além disso, quanto maior for a carga do corpo eletrizado, maior será o afastamento entre as lâminas para uma distância constante. O que seria essa distância constante? A distância de aproximação do indutor no induzido.
Esse dispositivo apenas aponta se um corpo está eletrizado ou não, mas não indica se a carga do objeto aproximado é positiva ou negativa. Por que ele não vai indicar isso? Porque nos dois casos, se a lâmina ficar carregada positivamente ou negativamente, eu vou ter repulsão dessas lâminas, eu não consigo ver o sinal da carga. Beleza? O segundo caso é o eletroscópio pendular. Isso daqui vai explicar para a gente a ideia lá do início do pente que passou no cabelo e ficou carregado negativamente e atraiu os pedacinhos de papel, tá? Então, ó, o eletroscópio pendular é constituído de uma esfera de cortiça envolvida por uma fina camada de material condutor e suspensa por um fio preso em uma haste isolante. Ao aproximar um corpo eletrizado da esfera, ela sofre indução sendo atraída por ele. Então, ó, é esfera de cortiça, por quê? Porque eu não vou colocar uma esfera de metal pendurada aqui nesse pêndulo. O peso dela vai ser muito grande, então a força-peso dela vai ser muito superior à força elétrica que eu giro. Então, eu não vou criar movimentação de pêndulo. Então, se eu pego uma esfera de cortiça, que é um material leve, e cubro essa esfera de cortiça com metal, como o metal é condutor, eu consigo criar esse processo de eletrização. Bom, a esfera neutra se aproxima do corpo eletrizado, pois sua região negativa, né, ó, teve uma separação das cargas elétricas aqui, ó, a sua região negativa é atraída mais intensamente pelo bastão do que sua região positiva. Isso ocorre porque as forças elétricas de atração ou repulsão apresentam maior intensidade para distâncias menores. Isso explica por que qualquer corpo neutro também é atraído por um outro corpo eletrizado. Então, o que aconteceu aqui? Ó? Eu tenho nessa esfera aqui, ó, a separação das cargas. Eu tenho essa região com carga negativa porque o meu bastão eletrizado está eletrizado positivamente. Então, esses elétrons vão ser atraídos por esse bastão e esses prótons vão ser repelidos. Então, eu crio uma força elétrica de atração aqui e uma força elétrica de repulsão para a esquerda. Só que a distância aqui dessa superfície aqui é bem menor em relação ao bastão do que essa superfície aqui, ó. Então, como essa distância aqui é menor, a força elétrica aqui de atração é maior que a força elétrica de repulsão. Por isso que essa esfera nessa haste isolante, formando o meu eletroscópio pendular, é atraída para o meu bastão. Beleza, pessoal? O encontro nosso para essa aula, o próximo encontro nosso, vai ser na nossa aula online, onde eu irei resolver esses exercícios associados ao processo de eletrização. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.